Torcedor do Cruzeiro, você acredita que um dos maiores destaques do time em 2026 quase não virou goleiro? Pois é, parece mentira. Mas o jogador que hoje salva o Cruzeiro com defesas espetaculares não queria ficar debaixo das traves quando era criança. E o mais surpreendente é que a pessoa responsável por mudar completamente a vida dele foi justamente sua mãe. Essa história é tão incrível que parece roteiro de filme. E quando você descobrir tudo o que aconteceu, vai entender por que o Cruzeiro está colhendo os frutos de uma decisão tomada há muitos anos. Então fica até o final porque essa história tem detalhes que pouca gente conhece. Otávio vem sendo um dos grandes nomes do Cruzeiro nesta temporada. Em poucos meses ele saiu da condição de terceira opção para se tornar titular e ganhar o carinho da torcida. Mas antes das grandes defesas, dos elogios da imprensa e das atuações decisivas, existia apenas um garoto do interior de Minas Gerais apaixonado por futebol. Otávio nasceu em Perdigão e, como a maioria das crianças brasileiras, sonhava em jogar bola. Só que tinha um detalhe curioso. Ele não queria ser goleiro. Nas brincadeiras com o irmão mais velho, Pedro Paulo, ele jogava na linha, corria, disputava a bola e participava normalmente das partidas. Mas havia algo diferente. Ele passava mais tempo no chão do que em pé. Vivia dando carrinho, se jogando na bola e mergulhando em qualquer disputa. Foi quando sua mãe, Dona Marisa, começou a perceber algo que ninguém mais estava enxergando. Enquanto o pai dele era totalmente contra a ideia de colocá-lo no gol, ela acreditava que aquele era o lugar certo para o filho. Segundo o próprio Otávio, sua mãe até brincava dizendo que ele parecia um tapete de tanto ficar no chão. E foi justamente ela quem tomou uma atitude que mudaria tudo. Ela conversou com o treinador da escolinha e pediu para que Otávio fosse testado como goleiro. O mais curioso, nem ele gostou da ideia. Quando recebeu a notícia, ficou contrariado. Não queria saber de ficar no gol, mas acabou aceitando a oportunidade. E foi aí que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. No primeiro jogo como goleiro, ele foi muito bem. Tão bem que percebeu que tinha talento para aquela posição. Mesmo assim, o pai continuou resistente por um tempo. Mas quando os resultados começaram a aparecer, ficou impossível negar. A mãe estava certa. E se você está gostando dessa história incrível, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Todos os dias trazemos notícias, bastidores e histórias exclusivas do Cruzeiro para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Cabuloso. Agora vamos continuar porque a história fica ainda mais impressionante. Otávio entrou para as categorias de base do Cruzeiro em 2015. Desde então, passou anos trabalhando em silêncio. Enquanto muitos jogadores recebiam os holofotes, ele seguia evoluindo longe das câmeras. Treino após treino, jogo após jogo, ano após ano. Foi assim que ele construiu uma carreira sólida dentro do clube. Na base, virou destaque. Na seleção brasileira sub-20, ganhou ainda mais experiência. Mas mesmo com todo esse crescimento, poucos imaginavam que sua explosão no time principal aconteceria tão rapidamente. O começo de 2026 parecia indicar um cenário totalmente diferente. Cássio era o titular absoluto. Matheus Cunha aparecia como principal reserva, e Otávio estava atrás na disputa. Parecia que sua chance ainda demoraria para chegar. Só que o futebol muda muito rápido. Primeiro surgiram problemas físicos, depois vieram lesões. E quando a oportunidade apareceu, Otávio estava preparado. Essa talvez seja a maior lição da história dele. Muitas pessoas reclamam porque não recebem oportunidades, mas quando a oportunidade chega, nem todos estão preparados. Otávio estava. Ele entrou em campo sem medo, mostrou personalidade, passou confiança para a defesa e começou a conquistar a torcida. Cada partida aumentava sua moral. Cada defesa fazia os torcedores acreditarem ainda mais. Mas foi em uma noite especial que tudo mudou de vez. Cruzeiro enfrentava o Boca Juniors na Bombonera, um dos estádios mais difíceis do futebol sul-americano. Uma partida cercada de pressão, um ambiente hostil. E muitos imaginavam que aquele seria um teste complicado para o jovem goleiro. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Otávio fez uma atuação gigantesca, realizou defesas importantes, salvou o Cruzeiro em momentos decisivos e ajudou a equipe a conquistar um resultado fundamental. Depois daquela partida, seu nome passou a ser comentado por toda parte. A torcida ficou encantada, a imprensa elogiou. E muita gente começou a perceber que o Cruzeiro tinha encontrado um goleiro com enorme potencial. Mas existe um detalhe importante nessa história. O sucesso de Otávio não veio apenas por causa do talento. Existe outro fator que foi fundamental para sua evolução: o lado mental. Hoje, quando vemos o goleiro jogando, parece que ele nasceu preparado para lidar com pressão. Mas nem sempre foi assim. O próprio jogador revelou que sofria muito com ansiedade. Antes dos jogos, ficava nervoso. Nos treinamentos, também sentia a pressão.
era algo que atrapalhava seu desempenho. Foi então que surgiu uma ajuda decisiva. Durante sua passagem pela base, ele começou um trabalho com a psicóloga Camila Valicente. Ela ensinou técnicas que transformaram sua forma de pensar. Otávio aprendeu a controlar a respiração, aprendeu a lidar melhor com a ansiedade, aprendeu a mentalizar situações positivas e, principalmente, aprendeu a confiar em si mesmo. Hoje ele continua usando essas técnicas e faz questão de agradecer a profissional sempre que a encontra, porque reconhece que ela teve participação importante em sua trajetória. Isso mostra que o futebol moderno vai muito além da parte física e técnica. A mente faz diferença, a confiança faz diferença, o equilíbrio emocional faz diferença. E Otávio é a prova disso. De um garoto que não queria ser goleiro, ele se transformou em um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro. De uma criança que resistia à posição, virou um dos nomes mais queridos pela torcida. E tudo começou por causa da insistência de uma mãe que enxergou algo que ninguém mais conseguia ver. Talvez essa seja a grande mensagem dessa história. Às vezes, as maiores mudanças da nossa vida começam com uma decisão simples, uma conversa, um conselho, uma oportunidade. No caso de Otávio, foi uma mãe acreditando no talento do filho. Hoje o Cruzeiro comemora os resultados dessa decisão, e a torcida agradece por Dona Marisa ter insistido naquele dia. Porque sem aquela conversa com o treinador, talvez o Cruzeiro nunca tivesse descoberto um goleiro tão promissor. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que Otávio deve continuar como titular quando todos os goleiros estiverem à disposição? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desta história, deixe seu like, compartilhe com outros cruzeirenses e se inscreva no canal. Porque aqui você acompanha todas as notícias, bastidores e histórias que fazem do Cruzeiro um dos maiores clubes do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, Nação Azul!